Olá, estamos de volta à última parte do nosso programa. Hoje recebendo o doutor Osivaldo, ele é urologista, respondendo questões importantes aqui sobre a saúde sexual masculina. Muitos homens têm medo, não gostam de falar da sua vida sexual quando ela vai mal. Quando vai bem, até que conta, que diz, que faz umas histórias bem bonitas. Mas quando alguma coisa vai mal, quando há uma disfunção sexual, quando há uma disfunção erétil, então segredo, não se toca no assunto, nem com a mulher. Vamos procurar ajuda, amor? Não, pra quê? Tá tudo bem, vai passar. E às vezes não passa, isso aumenta por conta de uma dificuldade de entender que isso pode acontecer. Isso acontece com milhares de homens e que é absolutamente reversível quando você procura ajuda e quanto mais cedo possível. Então queremos te dar essa ajudinha, essa forcinha aí para dar conta também de um casamento saudável, de uma vida relacional e sexual feliz. Que Deus abençoe você por considerar ficar com a gente até essa hora. Muito obrigada. Deixamos no ar algumas questões que vamos retomando agora com o meu convidado, o doutor Osivaldo. Prazer tê-lo aqui. Muito obrigada mesmo por vir tomar o seu tempo, do seu consultório, do seu atendimento. A gente fica muito grato por isso, por vir atendendo o nosso convite. Deixei uma questão no ar, juntamente com algo mais que seria dito na sua resposta anterior, se tem a ver a ejaculação rápida com alguma prática repetitiva da ejaculação, vê se alguma coisa relacionada ou não. Foram duas questões que você E a deixou no ar. outra, exatamente. A ejaculação precoce, né, em idades mais avançadas. Exatamente. E ejaculação precoce relacionada à masturbação. Atento, hein, doutor? Está muito atento. Parabéns, obrigada. Imagina. De uma forma geral, a ejaculação rápida e a masturbação, elas têm algum relacionamento, sim, porque a partir do momento em que o homem se satisfaz com masturbação, que de uma forma geral é um ato solitário, muito rápido, quando ele traz o ato sexual para o casal, para a penetração em si, pode ser que ele tenha uma ejaculação muito mais rápida, caso ele não tivesse, né? Mas em contraponto, existe até opções também de tratamento indicado por psicoterapeutas, né? Para pacientes que têm um intervalo muito longo entre uma relação e outra, como parte de uma orientação, né? O ato masturbatório com a intenção de haver alguma descarga para que quando ele chegue no ato sexual em si, ele esteja um pouco menos excitado, um pouco menos ansioso, né? E se compreenda do momento da sua ejaculação para que ele controle agora no ato sexual em si, né? Em relação a outra questão que você me perguntou, se existe ejaculação rápida ou precoce em idades mais avançadas, ela existe, tá? E parece que existe uma outra fisiopatologia associada. O homem, em fases avançadas da vida, ele já não tem uma performance sexual semelhante à que ele tinha quando 18, 17, enfim, no início da sua vida sexual. É muito comum os homens falarem assim, nossa, quando eu era muito mais jovem, eu tinha uma prática sexual com minha esposa diária, às vezes até 2, 3 vezes ao dia. Eu consigo ouvir isso no meu consultório, né? Mas, ao mesmo tempo, esse mesmo homem, ele chega aos 50, 60 anos e, por uma série de questões, né, ele fala que reduziu um pouco a sua frequência sexual. E essa questão da redução da frequência cria, talvez, uma carga um pouco maior entre um ato sexual e o outro. E uma outra questão que está envolvida é que, às vezes, o homem ele tem uma má qualidade de ereção, agora já associando impotência com ejaculação rápida. E por ele ter uma má qualidade de ereção, ele, naquelas perguntas que você me passou, o quanto a sua ereção dura. Então, ele percebe que a ereção dele é muito mais rápida. Isso cria uma ansiedade nele, fazendo com que ele ejacule mais rápido, já prevendo que ele vai perder a ereção. Então, como ele tem ideia de que a ereção dele dura, vamos supor, uns 2, 3 minutos, ele vai querer chegar no orgasmo antes que a ereção acabe. Então, parece que é um conjunto de associados nesse momento, né? A perda de ereção durante o ato sexual, antecipada com a ejaculação rápida ou precoce. Por causa do medo de não concluir aquela relação. Exatamente. Ou seja, nós estamos vendo que um componente, pensamentos, sentimentos, emoções, participa ativamente da atividade sexual, né? Que muitas vezes nós estamos pensando
que a dificuldade é peniana, mas é pensamento, é cabeça, é sentimento, é a condição do medo, da aflição de não conseguir, associada a preocupações, medo, estresse, por outras questões que nós já citamos aqui no programa de hoje. Podemos passar para a próxima questão ou fechamos no que diz respeito a estas disfunções especificamente? Eu queria só categorizar um pouco mais e dar ênfase que todas essas doenças que nós comentamos, né, elas têm tratamento. Tá? Ótimo. E o tratamento ele é multidisciplinar, com psicoterapia, com medicamentos e assim, a grande maioria dos pacientes fica satisfeita e melhora a sua qualidade sexual. Tá? Em fases mais avançadas, controle das doenças, como já citamos aqui, e hoje existe uma série de opções de tratamento para impotência, dependendo do grau, como a gente qualificou no início da entrevista, de graus mais leves até graus mais avançados, a gente vai partir por tratamentos comportamentais, tratamentos clínicos, controle de doenças, medicamentosos, injeções e até prótese. Eu vou citar um exemplo prático aqui de um paciente do meu consultório, ele tinha seus 70 anos, tinha tido um problema no passado, um câncer de próstata, operou, e ele ficou impotente. Não conseguia mais ter ereção. Porque a gente pode abordar esse assunto numa outra oportunidade, por que o paciente fica impotente depois de uma cirurgia de câncer de próstata. Enfim, ficou impotente. E ele era uma pessoa muito saudável, caminhava, corria, tinha sua parceira de 60 anos, e eles sempre tiveram uma vida sexual muito regular. E ele queria retomar a vida sexual dele. Ele já tinha procurado outros colegas urologistas, mas falou assim, fica assim, tá tudo bem, tá tranquilo, mas ele sempre querendo retomar a sua vida sexual. Ele me procurou e ele já não se categorizava mais em controles clínicos, não se categorizava mais para controle com remédios nem injeções. E ele foi candidato a uma prótese de pênis. Instalei a prótese de pênis nesse paciente de 70 anos, fez um pós-operatório muito regular, paciente rígido saudável, foi super bem no pós-operatório. 3 meses depois ele voltou comigo, acho que ele queria me beijar, ele queria me abraçar, de tão feliz que ele estava. Que legal. Eu retomei minha vida sexual com minha esposa. Eu consigo hoje praticar sexo com ela 2, 3 vezes por semana, como era antes. Claro, com algumas adaptações. Mas para você ver que existe um sapato para cada pé. A gente só precisa categorizá-lo. E vai ter um tratamento, com certeza. Ai, que notícia boa. Aos 70 anos de idade, tendo de volta a sua vida sexual ativa com sua esposa. Feliz por chegar a essa fase, tendo passado por uma provação como um câncer, né? E chegar a esse nível de satisfação. Então, isso demonstra, e que fique muito claro para você, e novamente, eu toda hora me dirijo a você, me volto para você, pensando em você, na sua mulher, no seu casamento, e tentando a toda hora olhar nos seus olhos e dizer para você, cabe a você procurar o melhor que te caiba como ser humano, desfrutar que aquilo que é presente de Deus, para mim, para você, para todos nós. A vida sexual é alguma coisa que é presente de Deus, que dá satisfação a nós, e isso é dado ao casal para que os dois se mantenham como que numa cola, unido um ao outro, por esse sentimento, por esse prazer de ver o outro também satisfeito em suas necessidades sexuais. Cuide-se, busque ajuda, marca com o urologista, está sem tempo, pede a sua esposa, liga para o urologista, marca com ele. É uma dificuldade de cunho emocional, é alguma dificuldade que você tem de muita ansiedade, de muito medo, de muita confusão. Marca um psicólogo, um psiquiatra, alguém que mesmo com medicação ou mesmo só com a terapia, o trabalho de psicoterapia vai te ajudar, mas não se furta de se cuidar. Por favor, estou falando com alguém ou estamos falando com pessoas que estão nos rincões do Brasil, em lugares em que está muito difícil, ou mesmo nas grandes cidades que está muito difícil marcar um médico. Puxa vida, que difícil, mas não desiste não, não se entrega não. São os vitoriosos aqueles que não desistiram. Você consegue, daqui a um tempo, mais marca, vai lá, consegue, faz o melhor por você mesmo, tá bom? Doutor, tem uma questão que tem a ver com o que dizemos agora sobre câncer de próstata e tal. A qualidade da próstata, de saúde da próstata, influencia na vida sexual, na saúde sexual do homem? Ou não? De uma forma geral, não.
Existem algumas situações muito peculiares da próstata que podem reverberar na questão sexual. Por exemplo, um paciente que não se cuidou, não procurava o seu urologista adequadamente e teve um crescimento, não estou falando de câncer, a próstata é um órgão que ela cresce com o passar do tempo, teve um crescimento e esse crescimento demandou uma necessidade, duas necessidades. O uso de uma sonda por uma obstrução urinária ou uso de um medicamento que pode influenciar na questão sexual. Esse paciente, imagine só, um paciente com sonda, como que vai ser a vida sexual dele? Não existe mais. Ou usando alguns medicamentos que podem ter uma repercussão colateral na questão da libido, na questão da performance sexual. Então, indiretamente, ele teve sim uma repercussão na sua vida sexual. A outra questão é se o paciente precisou fazer algum tratamento de câncer de próstata, dependendo do tratamento que ele fez, ou cirúrgico, ou radioterápico, ou um tratamento hormonal, ele vai ter uma repercussão sim na sua questão sexual. Então é importante você ter uma saúde prostática em dia para que na frente você não tenha um desbalanço da doença e isso repercuta na sua questão sexual. Então a prevenção é importante para você ter uma saúde prostática em dia. Porque a partir do momento em que ela se desequilibra, ela pode sim reverberar em performance sexual, sim, com certeza. Porque pode se agravar, né, e trazer outros danos maiores ainda. Uma questão que não lembro de ter tratado sobre ela aqui no programa recentemente, nem, enfim. Tem a ver com pênis torto, curva peniana. Homens que já escreveram para nós dizendo, olha, procurei um programa, um tema em que alguém me ajudasse a entender sobre isso e um rapaz especificamente me trouxe a seguinte questão. Tenho muita vergonha. Já cheguei a terminar um namoro quando estavam num relacionamento, ficando sério e falávamos em casamento, mas eu morro de vergonha, não acho que vou me sentir bem com uma mulher, o que faço? O meu pênis é curvo. E aí eu me dei conta de que precisava falar sobre isto. É incomum, é comum, incomoda bastante. O que é o pênis curvo? Por quê? É uma questão bem específica e você Bem quer ajudar o específica, seu ouvinte, né? O pênis curvo, ele tem duas categorias. Existe o pênis curvo congênito, né? O homem ele nasce com uma curvatura peniana, normalmente é uma curvatura dorsal, né? O pênis ele assume uma posição anteriorizada para cima, como se quisesse encostar no abdômen, tá? Isso tem graus muito variados. Então, só falar de pênis curvo é difícil. Realmente, ele pode atrapalhar a penetração, porque a penetração ela tem um ângulo de penetração. Se esse ângulo do pênis ele é muito agudo, o homem não consegue penetrar a vagina. E como você falou, isso pode trazer alguma desconforto, né? Vergonha para o homem. Então ele percebe que o padrão plástico do pênis é um e o padrão dele é um pouco diferente. Dependendo desse desvio, precisa ser feito um tratamento. E normalmente o tratamento é cirúrgico. Tá? Isso a gente está falando de pênis curvo congênito. Existe uma outra curvatura peniana que surge com o passar da idade, normalmente a partir dos 40 anos para frente, né? Que é uma fibrose. O pênis ele é envolto por uma cápsula elástica que ela é extremamente rígida, apesar dela ser elástica, ela é extremamente rígida, que quando o pênis está em ereção, ele dá o formato e dá sustentação para o pênis. Tá? Ele contém todo aquele sangue que entra no pênis. Pode ser que existem microtraumas durante o ato sexual dessa camada, e ali cria um tecido cicatricial fibroso que não é elástico. E a partir do momento que o homem tem uma ereção, o pênis que deveria ter uma ereção simétrica, né, ele deixa de ser simétrico, aquela região ela perde a sua elasticidade e o pênis faz uma curva. Tá? E essa doença chama doença de Peyronie, que foi o médico pesquisador que a descreveu. Existe um tratamento específico, de uma forma geral, ele precisa ser categorizado também, dependendo do seu grau de agressividade da doença.
ele pode partir de um tratamento com medicamentos, em fases mais avançadas, cirurgia. Então, tanto o pênis curvo congênito, como a doença de Peyronie, que é a curvatura peniana, em pacientes mais idosos que têm essa fibrose, né, que ela surge, precisa ser avaliado. Dependendo da avaliação, medicamento ou cirurgia. Mas esse é um problema frequente em nosso consultório e realmente ele pode trazer transtornos tanto de cunho de vergonha, né, pelo aspecto do pênis, ou até mesmo de não conseguir ter relação sexual, porque o ângulo não permite a penetração. Ok, então o caso de procurar um profissional e fazer essa avaliação e ver qual o caminho que deva seguir. O que não pode é deixar de relacionar-se, deixar de planejar a sua vida, evitar um casamento como se não tivesse saída para você. Tem saída para você. É uma questão que eu trouxe a mais, um plus no programa de hoje, que teve o tema geral de homens, cuidem-se, amem-se. E já chegamos ao final do programa de hoje. Doutor, muito obrigada. Eu sei que o médico sempre fica assim me olhando, o convidado me olha e diz, mas só eu ainda tinha uma série de coisas para dizer. Mas é assim, é rápido, mas fica o gancho para voltarmos outra vez. Muito obrigada. Espero ter sido esclarecedor, né? Fico feliz de vir aqui distribuir essas informações junto com você, que crie esse espaço aqui para falar de sexualidade e sempre estarei à disposição sua. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão que não consegui encaminhar para você, pode encaminhar para o meu e-mail também. Eu tenho um e-mail pessoal que é ocivaldo.uro@gmail.com. Pode me encaminhar uma pergunta que será prontamente respondido. Que gentileza, se dispor a nos ajudar. Muito obrigada, doutor. Deus o abençoe. Uma excelente noite, bom trabalho. Doutor Ocivaldo atende aqui no Vale do Paraíba, em São José dos Campos e região. E é um médico sempre muito atarefado, com uma agenda muito cheia, mas tira esse tempo para vir e ajudar você, pensando em você. Então, Deus abençoe. Deus abençoe você também. Tenha uma excelente noite. A gente se encontra aqui no próximo Sem Tabus. Um abraço e até mais.